Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse local. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem dirigido as nossas vidas e que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pai, agora nos ensine a Sua palavra, que Seu Espírito possa estar dirigindo nossos corações, a Sua palavra, que nós possamos ser mudados, que nós possamos ser transformados pelo Senhor, Pai. No Seu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Pode se sentar. O título dessa mensagem é Jesus muda as nossas histórias. Poucas pessoas acreditam nisso, né? Jesus muda nossas histórias. Você acredita que Jesus pode mudar a sua história? Certeza. Ele tem mudado a sua história? Tem mesmo? Segundo a palavra de Deus, quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos que mudar, né? E Ele muda a nossa história, tudo bem? Então, vamos entender aqui. Nós somos uma ovelha de Jesus. Já falaram isso para vocês ou não? Vocês já conhecem a ovelha? O animal ovelha? Você sabia que a ovelha ela não enxerga mais do que 3 metros à frente dela? Ela não consegue chegar a mais de 3 metros. Ela não tem a visão que nem nós temos. Então a visão dela é de aproximadamente 3 metros só de distância. Então por isso que ela se perde facinho. Então nós somos ovelhas, então é um pulinho para nós se perdermos. Amém? A ovelha, ela precisa de um pastor. Por que o pastor tem um cajado? Porque com certeza a ovelha vai se perder. E aquele cajado é igual aquele guarda-chuva, aquele cabo de guarda-chuva, que vai justamente pegar no pescoço da ovelha e puxar ela, porque ela vai estar sempre se perdendo, porque a visão dela é limitada. Então nós somos ovelhas que temos visões limitadas. Amém? E aquela lã da ovelha. Quem já viu a ovelha aqui? O animal ovelha. Quem já viu assim? A ovelha tem aquela lã bonitinha, toda branquinha. Vamos. Vocês viram como a ovelha toda branquinha? Branquinha mesmo, igual a neve. Não, depois, vocês já viram? Você nunca vai encontrar uma ovelha branquinha, bonitinha. Ela sempre, porque ela não consegue se limpar igual o gato. Ela não consegue auto se limpar. Ela está sempre suja. Você pode ver, e tem carrapicho, né? Você vai nesse espaço, tem carrapicho, carrapato, tem tudo. Tudo que tem naquele campo pega nela. Porque ela passa em todos os lugares, na lama. Então você vê aquelas lã dela toda suja. Então nós somos a ovelha e a nossa lã sempre suja. Então nós, como ovelha, tem assim, a palavra de Deus para nos lavar. Amém? E como nós se lavamos através da palavra dele? Quando nós lemos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus. Não é só ler, e você não falar que é para mim, eu preciso disso. Senão nós vamos ficar aí 40 anos dentro da igreja, lendo a palavra de Deus e não vamos crescer, nós não vamos ser transformados. Então, nós como ovelhas, vamos entender aqui, quando pegava as lã das ovelhas, aquela lã toda cheia de carrapicho, toda cheia de lama, colocava ela, amarrava ela tipo numa corda, e colocava em água corrente. Então, conforme o rio ia descendo, a água ia descendo do rio, ia passando dentro da lã. E a lã ia ficando branca, ia ficando limpa. Por isso que a palavra de Deus é a água. Muitas vezes é falado como uma água. Então a água é a palavra de Deus para nos lavar. Porque nós não conseguimos auto se limpar. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo para estar sempre falando aquilo que nós temos que lavar, aquilo que nós temos que estar mudando. Senão, nós vamos ser apenas cumpridores de
de culto, de religião. Viemos, fazemos, mas aquilo não entra na gente. E tem muitos que parece ganso, né? A palavra de Deus passa, mas dificilmente penetra na pessoa, né? Igual dar banho em pato ou em ganso. Vocês já viram? Já conseguiram dar banho em gato, em pato ou se não em ganso? Você afunda, mergulha na água, mas a água não penetra, ela parece que é impermeável, né? Então, nós como ovelhas, nós temos que ser lavados pela palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus possa estar nos lavando no dia de hoje. Amém? Então, receba a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, porque ela pode mudar nossas vidas, pode sarar as nossas vidas. Amém? Vamos entender algo aqui. Se alguém está enfermo, não é que Jesus vai te curar. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Não é que Jesus vai te curar, Ele já te curou. Então você vai ler a palavra de Deus, vai colocar a palavra de Deus em prática, aí você vai perceber que você já foi sarado por Jesus Cristo, você já foi curado por Jesus Cristo. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem que ser praticada. Amém? Tem que ser? Como pratica a palavra de Deus? Eu leio aquele versículo, é para mim. Eu preciso ser moldado, eu preciso ser transformado. Lembrando que eu sou ovelha, eu não sou bode. O bode é aquele que só dá chifrada e não aceita conselhos. Tudo bem? Tem vários bodes por aí, né? Mas tem várias ovelhas também. Nós somos as ovelhinhas de Jesus. Fica meio mal para homem falar um negócio desse, né? Somos ovelhinhas de Jesus, né? Mas nós somos a ovelhinha de Jesus, tá? E que a palavra dele possa estar entrando no nosso coração e trazendo mudança na nossa vida. Amém? Vamos entender aqui, todos os milagres que estão na Bíblia, aconteceu para uma pessoa, mas não para aquela pessoa em si. A Bíblia está falando que ela serve para nós também. Tudo bem? Aquele milagre do cego serve para nós também, mas nós não somos cegos. Sérgio, nós éramos cegos espiritualmente, nós não conhecíamos a Jesus. Tudo bem? Então, aqueles milagres, todos os milagres que aconteceram na palavra de Deus, não foi especificamente para aquela pessoa, é para provar que Jesus é Deus e Jesus pode nos curar e curou toda a humanidade. É nós tomarmos posse daquilo. Por isso que nas reuniões de orações nós brigamos, nós falamos tanto para você participar, mas está difícil, né? Pelo menos 60% da igreja estão participando da reunião de oração, aprendendo a palavra de Deus e sendo moldado e sendo transformado. Né? Que esse 40% realmente entenda isso, que é necessário nós participarmos do estudo para a palavra de Deus estar nos lavando. Amém? Então, os milagres e as maravilhas que Jesus fez foi para mostrar que Ele é Deus e tem todo o poder para operar no querer da humanidade, desde que nós aceitamos. Amém? Eu quero ler um versículo que está em Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Tanto querer como realizar depende de Deus. Tudo bem? Então é Deus que opera tanto querer, então você quer mudar, então Deus tocou no seu coração para você mudar. E quem vai realizar? Ele. Através da palavra dele. Tá? Então nessa manhã, que seja um tempo profético de liberação da palavra de Deus sobre a sua vida. Então receba para você. Não, isso é para mim. Realmente eu quero mudar, eu quero ser transformado. Eu preciso ser curado. Então tenha isso no seu coração. Tudo bem? Então vamos entender. O tempo da materialização tem sido pregado, ministrado, tanto nas quarta-feira, na terça-feira, no culto, no sábado está tendo o Apocalipse, está tendo integração, hoje vai ter os músicos, então são palavras de Deus
que são semeadas no nosso coração. E isso possa produzir frutos. Nesse momento de comunhão, existe a comunhão, mas existe a pregação da palavra de Deus. E que a palavra de Deus possa entrar nos nossos corações. Tudo bem? Que isso possa entrar no nosso espírito, através do Espírito Santo. Amém? Então é tempo de nós vivermos isso através da palavra de Deus. Tudo bem? Então, o que Jesus fez em toda a Bíblia, todos os milagres, toda transformação, Ele também pode fazer na minha vida e na sua vida. Está liberado para nós. É só nós tomarmos posse disso. Amém? Então, o querer e o realizar é de Deus, mas depende de nós. Eu quero, eu aceito, ou senão eu não aceito. Isso é para o meu irmão, porque normalmente nós que estamos na igreja, fala, poxa, podia ser para aquela irmã que não veio hoje, né? E nunca é para nós, né? Não, é para nós. Nós temos que absorver isso para nós. Tudo bem? Então, eu quero ler um versículo com vocês. E o primeiro ponto é novas forças. Primeiro ponto, novas forças. Lucas 8:43. Evangelho de Lucas. Obrigado. 8:43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. 44. Ela chegou por detrás dele, Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Então, nesse pequeno trecho que eu estou lendo aqui, o que aconteceu? Essa mulher sofria de hemorragia, e quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ela, ela tocou no manto de Jesus e ela foi curada. Tudo bem? Quanto tempo que ela ficou com essa hemorragia? 12 anos. E tudo que ela gastou com o médico, não resolveu o problema dela. Tudo bem? Ela estava sem dinheiro e continuava enferma. E quando se fala em hemorragia, a pessoa quando perde muito sangue, como a pessoa fica o quê? Anêmica. Ela perde as forças. Tudo bem? Quando se perde sangue, perde-se a força. Aí o que acontece quando nós perdemos a força? Você fica indisposto. Você não quer sair nem do lugar que você está, né? Parece aquelas crianças que não estão querendo dormir lá naquele lugar lá e fala, não, aqui está bom, né? Então, vamos entender aqui. Quando você está sem força, quando você está perdendo a força, o que acontece? Você não tem vigor, perde a vontade, perde o ânimo. Espiritualmente, quando se fala nessa doença do século aí, qual é a doença do século? Depressão. Existem dois tipos de depressão. Uma da alma, a outra do corpo. Da alma acontece o seguinte, a pessoa tem tantas decepções, tem tantas coisas presas nela, o que acontece? Que acaba minando as forças dela, ela fica presa, você vê que a pessoa não tem disposição para nada, ela fica presa porque ela está sem força. Ela está anêmica. Ela está indisposta. O segundo mal do século é o quê? Síndrome do pânico. Porque a pessoa faz o quê? Ela fica com medo de entrar naquilo. Vamos entender aqui, quando entra o medo, isso não é de Deus. Tudo bem? Como é isso, Sérgio? Quando Adão pecou, quando Deus chamou ele falou, eu ouvi a sua voz, Senhor, mas fiquei com medo. Aí começou o medo. O medo não é de Deus. Crente que tem síndrome de pânico está com medo. Isso não é de Deus. Eu quero falar em muitas outras áreas que envolvem
a nossa vida, é muito ampla a respeito de você não ter força para fazer aquilo. Uma coisa muito simples que existe aqui no nosso meio é, eu não consigo aprender certa língua, principalmente japonês. Eu não consigo aprender essa língua é muito difícil. Então tem algo que prende ela, que ela não está disposta a aprender a fazer aquilo. E outra, carteira de habilitação, principalmente mulheres, mas tem muitos homens também, que está algo que prende essas pessoas. Não, carteira de habilitação é para aquelas pessoas lá, é para o marido, é para minha esposa, é para não sei quem, mas para mim não. Vamos entender aqui, tem algo te prendendo nessas áreas. Por quê? Porque você tem medo de enfrentar certas situações. Então a pessoa fica com medo e aquelas coisas não começam a acontecer. Eu creio que você está identificando muita coisa que está te prendendo. Então que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração nessa manhã. Que essa manhã é uma manhã de cura. Né? É uma manhã de libertação. Né? Então, tem muitos que têm medo de casar. Existe. Existe vários síndromes, as pessoas ficam com medo. Por quê? Na realidade, está igual essa mulher, está anêmica. Ela está faltando algo dentro dela. Ela não tem aquela vontade. Então, existem várias coisas que nos prendem. Então, as pessoas ficam lá oprimidas, opressas, cansadas. A primeira coisa para quem trabalha no reino de Deus, a primeira coisa que acontece quando você começa a querer se afastar dos caminhos do Senhor, a pessoa fica cansada. Tudo bem? Quem está cansado aqui? Estamos cansados, amém? Mas que nós não vamos afastar dos caminhos do Senhor, nem daquilo que Deus deu para nós. É o propósito de Deus para a nossa vida. Tudo bem? Então, existem essas opressões para quê? Estamos cansados, eu vou dar um tempinho, depois eu não volto mais. Não existe isso, queridos. No reino de Deus é isso. Então, vamos entender aqui. Tem algo, quando nós começamos a trabalhar muito, não é que não vai vir o cansaço. Vem o cansaço físico é normal. Mas, quando você entra para conversar com Deus, lá você é restituído as suas forças. Lá você vai ganhar as forças com isso. Então, o que acontece? É nós entendermos que nós somos, infelizmente, ainda, nós estamos na terra, nós somos de carne. Mas nós temos a alma e nós temos o espírito. Existe o sentimento, mas existe algo que vem de Deus, que é através do Espírito Santo. Todo mundo sabe que nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo faz morada em nós. E tem um autor do livro que diz que o Espírito Santo, ele realmente está sentado em cima do nosso espírito com E minúsculo. Então, quando nós estamos espiritualmente ouvindo ao Espírito Santo, então ele fica sentado. E quando nós ouvimos muito a carne, aquilo que a carne está falando, aquilo que a alma está falando, então o Espírito Santo começa a sair fora, não está mais sentado sobre o nosso espírito. Ele já está fora daquilo. Então nós não temos muita ligação com Deus e não sabemos aquilo que a palavra de Deus está querendo ministrar no nosso coração. Amém? Então vamos entender aqui, nós somos corpo, carne, sentimentos, que é a alma, e espírito, que estava morto, e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele reviveu. Tudo bem? Quem comanda o nosso espírito? O Espírito Santo. Quem comanda a nossa alma? Que Satanás quase sempre está bombardeando a nossa alma, na nossa mente, para quê? Desista, é ruim, isso não vai dar certo. Tudo isso é quem? Satanás. E a carne, logicamente, ela vai estar sempre acusando aquilo que nós pensamos. Tudo bem? Então, nós somos aquilo que nós pensamos. Como diz aquele livro da Joyce, né? Então, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se nós pensamos isso, está acontecendo aquilo. Então, porque nós não estamos ouvindo o que o Espírito Santo, no Espírito, está falando para nós. Tudo bem? Então, vamos entender aqui. E se o Espírito Santo começa a ministrar cura no nosso coração, a alma começa a falar que não é verdade, isso não vai acontecer, e o que acontece? Realmente não vai acontecer, porque a alma está vencendo, e não o Espírito. No caso dessa mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia estar passando naquele lugar. Ela foi atrás de Jesus. Não foi Jesus que foi até ela. Ela foi buscar a Jesus.
O interessante é que no meio daquela multidão toda, somente ela foi curada. Havia quanto? Uma multidão. Quando fala em multidão, é mais de 5.000 pessoas ao lado de Jesus. Até os discípulos estavam do lado de Jesus, mas somente ela foi tocada pela palavra, por Jesus. Então, se ela foi tocada por Jesus, porque ela queria. Ela teve a intenção de tocar em Jesus. Então, o que nós temos que entender? Se a palavra realmente, você encontrou algo que está bloqueando você, então pode ter certeza, a palavra de Deus pode trazer cura para você nessa manhã. Se tem algo que te prende você, principalmente carteira de habilitação, libera. Não, Jesus, eu aceito. Eu quero um desafio? Eu não tenho medo, porque eu tenho o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. O Espírito Santo vai estar me dirigindo. Então, assim que aconteceu com essa mulher, está acontecendo com nós, já está liberado para nós. Você entendeu que existe uma batalha de mente, uma batalha... Por isso que tem muitos rindo aí, porque tem muitos que estavam presos nisso, não conseguiam tirar carteira, era contra tirar carteira só para homem, carteira só para mulher, mas depois que foi liberta, que entendeu que é necessário uma carteira de habilitação aqui no Japão. Infelizmente é isso, precisa. Nós andamos muita distância, então se nós ficarmos sem a carteira de habilitação, ficar dependendo do marido, ficar dependendo da esposa é muito complicado, queridos. Então, assim, isso que nós temos que entender. Tá? Existem muitas áreas, tá? Não só carteira de habilitação, mas muitas áreas, mas muitas vezes nos prende. E se isso nos prende, não é de Deus. Por isso que Jesus veio para estar mudando, estar transformando a nossa vida. Então receba em nome de Jesus, que você possa ser curada como essa mulher foi curada, que você possa ser tocada como essa mulher tocou. E o interessante é que essa mulher foi a única que Jesus disse o quê? Filha, a tua fé te salvou. Falou o quê? Filha, a tua fé te salvou. A única que ele chamou de filha foi essa mulher, quer dizer, a primeira que vai ser tocada por mim, vai ser liberta, é você. Filha, a tua fé te salvou. Então, filho, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Então, tenha isso no seu coração. Né? Libere isso. Seja liberta em nome de Jesus. Amém? Então, essa opressão não é de Deus. Tudo bem? Tudo que você imaginar que é opressão, não é de Deus. Então, manda embora. Saia daquilo que está te prendendo. Escape dessa cela, em nome de Jesus, né? Que as cadeias possam ser quebradas, que as algemas possam ser quebradas, em nome de Jesus, que nós possamos ser libertos. Amém? Então, esse é um primeiro exemplo, tá? Então, assim como Jesus fez na vida dessa mulher, Ele está fazendo hoje na minha vida e na sua vida. Amém? Pegamos isso? Então, tá bom. Pelo menos 50%, né? O que traz tristeza no nosso coração, queridos? Quando nós recebemos uma notícia má, o que acontece? Vem a tristeza, tudo bem? Vem a tristeza. O que é tristeza? Falta de alegria. Não é? Porque você recebeu uma notícia má. Mas agora você está recebendo uma notícia boa, que Jesus venceu as trevas, e que Jesus pode trazer alegria para você. Aquilo que era má, pode se tornar bem para você. Tudo bem? Em Neemias, para você que está lendo, você nem precisa abrir a Bíblia. Em Neemias 8:10 diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você que está meio triste aí, cabisbaixo, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. E por que não colocar isso na parede, lá na geladeira, na parede do banheiro? Nós colocamos na parede do banheiro, né? Na geladeira. Colocar esse versículo em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, todas as vezes que abater um cansaço, abater aquele negócio que você fica meio bicudinha, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Segundo ponto. Jesus veio para restaurar propósitos. Vamos entender aqui. Nós cremos que Salmo 139, nós éramos uniforme, substâncias uniformes.
Aí Deus tem um propósito, criou nós. Não é que criou o Sérgio e falou assim, ó Sérgio, eu tenho um propósito para você. Não. Ele tem um propósito, falou, vou criar o Sérgio. Primeiro ele tem um propósito, vamos entender aqui. E por isso que ele te criou. Amém? Não é que você nasceu aí, seu pai decidiu, não. Quem decidiu foi Deus. Porque quando você já estava com 3 meses, 4 meses, né, no meu tempo não existia teste de gravidez, não existia nada disso, né? Ficou só sabendo quando a barriga cresceu, né? Então o que aconteceu? Aí meu pai e minha mãe ficou sabendo que ia nascer um filho. Mas nos planos de Deus já estava certo isso aí. Então quando você nasceu, você já foi feita por Deus. Então já tinha um propósito para a sua vida. Nós nascemos com um propósito. Tudo bem? Então não é que nasceu o Sérgio e Deus falou, o que eu vou fazer para ele? Qual o propósito que eu vou dar para ele? Deixa eu pensar aqui, não sei não, ele nasceu numa cidade interior, não sei o que eu vou fazer com ele. Poxa, justamente no Brasil, precisa de tanta gente lá no Japão. Não. Deus já tem um propósito para você, e nós éramos substância uniforme, e Deus nos fez. Esse é o propósito dele. Igual o Davi. Davi sabia quem ele era, e sabia o propósito que ele tinha, que Deus tinha para ele. Tudo bem? Se você for ver Davi, se nós pensarmos com a nossa cabeça hoje, Davi estava bem adiantado há 3.000, 4.000 anos atrás. Porque ele sabia que ele nasceu, que Deus já tinha um propósito sobre a vida dele. E não era ser só rei, ele queria ser sacerdote. Tudo bem? Então vamos entender aqui. Quando nós entendemos que primeiro de tudo, nós temos um propósito. Aconteça o que acontecer, é porque nós não estávamos no propósito de Deus. Mas Deus continua tendo um propósito conosco. Isso não vai perder nunca. Tudo bem? Nós fomos criados com aquilo, para aquilo, e nós não vamos perder isso. Tudo bem? Então, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e com alguém ministrando a palavra de Deus, que você vai entender o seu propósito que Deus tem para a sua vida. Então, Jesus veio para restaurar propósitos, tá? Por quê? Tem muitos que você pergunta, o que você está pensando de amanhã? Se eu chegar para você, se Deus chegar para você, está conversando com Deus, né? Está lá falando em línguas, né? Com Deus, e Deus pergunta, o que você quer da sua vida? Você sabe responder? Poucas pessoas sabem, né? E aí, Sérgio, o que você quer para amanhã? Daqui 1 ano, o que você tem planejado, Sérgio? Já pensou? Para quem está pensando em casar, só quer casar, né? Não importa que seja, né? Quero casar, né? Não importa, não quero casar, né? Então, vamos entender aqui. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, em primeiro lugar? Vamos entender aqui. Se nós temos um propósito, vamos imaginar que a nossa mente aqui, essa mente aqui na terra, terrena. Então, tudo aquilo que nós fomos fazer, a Rose ia casar com o Sérgio, não é o Sérgio ia casar com a Rose ia casar com o Sérgio porque ela era já salva, eu não era. Então, vamos entender aqui. Nessa ficha, no fichário de Deus, vai casar? Vai. Vamos ver se isso está no plano dele e está no plano dela. Tudo bem? Vamos ver se está no plano dele. Tá, fichário. Tá bom, vamos casar esses dois aí. Cumpriu-se. Então, antes de nós pensarmos em casar, vê se realmente é o plano de Deus para que você case com aquela pessoa. Principalmente jovens. Tá? Existem muitos bonitinhos, bonitinhas, né? Mas vou falar algo para você. A beleza acaba. As coisas começam a cair. Aquilo que estava durinho, empinadinho, começa a cair. Com o tempo, né? Isso é a lei da gravidade, isso acontece, tudo bem? Então, vamos entender. Antes de tudo, depender de Deus. É da vontade de Deus que isso aconteça? Tudo bem? É da vontade de Deus que isso aconteça? Se for, pode ter certeza que tudo aquilo vai estar mostrando o que é para isso. Tudo bem? Então, nós temos um propósito, e normalmente nós esquecemos do propósito e nós pensamos só na nossa vida aquilo que nós possamos ver.
E nós, como ovelha, não chegamos muito longe. Então, nossa vista começa a ficar ofuscada. E vivemos de acordo com aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos. E nós não olhamos para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Tudo bem? Então, hoje eu tenho não sei quanto, vou colocar aqui, hoje eu tenho Reacuém agora nesse momento, vou lá pegar um café aqui, que custa Reacuém, né? Aquele café gelado aqui do Seven, né? Então, isso nós pensamos, porque aquilo está fácil, aquilo é normal para nós, o corpo pede, a mente pede, mas será que isso é vontade de Deus? Aquilo que o pastor Armando falou, tudo é dele, tudo bem? Então, se tudo é dele, nós temos que pedir permissão e ter sabedoria, ou se não saber, se é da vontade de Deus, para que aquilo aconteça. Tudo bem? Achei muito interessante o que o pastor Armando falou. Muitas vezes nós compramos aquilo que nós não pedimos autorização para Deus, depois queremos que Deus pague a conta. Então, nós temos atitudes que muitas vezes nós não contamos para Deus, não sabemos a vontade de Deus e saímos do propósito de Deus. E quando nós saímos, ele culpando a Deus. O Senhor também, né, vai deixar fazer um negócio desse? Né? Então, isso acontece muito conosco. Tudo bem? Então, a resposta é, você sabe o propósito que Deus tem para você? Amanhã, se Deus falar, e aí, filho? Como vai ser amanhã? Você sabe o que eu quero de você? Ou estou vivendo aquilo que vai vindo automaticamente? Eu não estou sabendo o propósito de Deus. Como diz a Patricinha, eu estou atirando para todos os lados. Vou atirando, aquilo vai funcionando, vou atirando daquele jeito, vai dando certo, vou dando certo. Mas aquilo está no propósito de Deus. Tudo bem? Então, em Marcos 10, 46, que fala da história do cego, Bartimeu. Bartimeu, para quem não sabe, ele não tinha nome, né? Bar é filho, Timeu é filho de Timeu. Tudo bem? Nem nome esse senhor tinha, tá? Então ele era Bartimeu, filho de Timeu. Tudo que é Bar é filho, tá? Então, filho de Timeu. Marcos 10, 46 diz assim, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, fazendo o quê? Pedindo esmola. Estava o quê? Sentado. Se ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, é que ele não sabia o propósito dele. Quem está sentado é que já cumpriu o propósito dele, tudo bem? E ele nem cumpriu, ele está sentado aqui à beira do caminho. À beira do caminho ainda, pior. Igual Jesus está sentado à destra do Pai. É que ele já cumpriu o propósito dele. Por isso que ele sentou à destra de Deus Pai. Esse daqui não, ele está sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Piorou ainda. Tudo bem? 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego e disseram, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Ele fez o quê? Dirigiu-se a Jesus, porque ele nem estava vendo Jesus, mas depois que ele tocou em Jesus, né? 51. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Você percebeu que Jesus perguntou para o cego, ele estava sabendo que o rapaz estava cego. Naquele momento ele era cego, que Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Porque muitas vezes, queridos, Deus pergunta para nós, ei, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito, filho? E nós não sabemos, é coisa tão óbvia, mas nós não sabemos. Então, quase sempre, pode ter certeza, Deus está sempre perguntando para mim e para você, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça?
Por quê? Porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso que Jesus perguntou, vendo o cego, logicamente eu acho que ele estava com aquele olho totalmente branco, não tinha aquela bolinha preta que nós temos. Então todo mundo sabia que ele era cego. A maioria conhecia ele. Porque ele sempre estava esmolando, sempre ele estava sentado à beira do caminho. E Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Eu creio que Jesus sempre está perguntando para mim e para você, o que você quer que eu faça? Porque de repente está precisando de um guia, eu preciso de um cachorro guia, né, para guiar. Esse que é o grande porém. Muitas vezes Deus faz pergunta para nós e nós temos uma resposta absurda. Que muitas vezes nós precisamos de um milagre, mas nós vamos para coisas que não tem nada a ver. Estou precisando de um cão guia, estou precisando de uma, né? Hoje tem aquela bengala com laser, talvez estou precisando disso. E não ser curado. Então, Jesus sempre está nos perguntando para mim e para você, o que você quer que eu faça? 51. Mestre, eu quero ver. Respondeu ele. O que Jesus disse? Vá, disse Jesus. A sua fé? Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus. Seguiu quem? Porque ele começou a ver. Então tem muitos que não estão enxergando, não estão vendo Jesus, por isso que não seguem Jesus, amém? Nós já enxergamos a Jesus. Tudo bem? Agora estou falando de propósito. Muitas vezes nós enxergamos a Jesus, nós sabemos que Ele realmente é o Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós estamos seguindo a Ele, mas nós perdemos o propósito. O propósito é aquilo que Deus já fez para mim e para você cumprir aqui na terra. Tudo bem? Se for somente para nós vir aqui na terra e ser salvo, então nós entregávamos a nossa vida para Jesus, e nós seríamos mortos, logicamente. Mas não, existe um propósito. Então Deus nos chamou, existe um propósito, colocou eu e você, com o propósito dele, e tudo levando para quê? Para que todos conheçam Jesus Cristo. Tudo bem? O propósito é levar eu e você, para que chame todos, para que tenha um encontro com Jesus Cristo. Tudo bem? E através daquilo que nós fomos moldados, nós vamos falar o que Jesus fez na nossa vida. Por isso que a palavra está para nos lavar. Tudo bem? Então vamos entender, por causa da cegueira, por causa da sua limitação, Bartimeu não tinha como viver. Então ele ficava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, pedindo ajuda. Tudo bem? Então Bartimeu não tinha expectativa, não tinha objetivo, não tinha rumo, não tinha desejo e não tinha um alvo. Por quê? Ele não conhecia o propósito de Deus. Ele estava cego. Então vamos entender aqui, nós já enxergamos Jesus, nós já temos nossos olhos abertos espiritualmente, e agora nós temos que saber o propósito que Deus tem para a nossa vida. Tudo bem? Ou você acha que Deus chamou você aqui para o Japão, para trabalhar aqui, para ganhar muito dinheiro, construir uma casa, um carro e tá bom assim? Construir. Glória a Deus por isso, vou parar por aqui mesmo. Não, Deus tem muito mais para nós. Para aquilo que nós temos para colher para o futuro. Queridos, um dia tudo isso vai ficar, tá? Todos os bens, todo o dinheiro que você gastou com o quê? Casa, carro, roupa, viagem, isso vai ficar, queridos. O que vai levar lá para cima? Aquilo que nós fizemos para Deus. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, que vai valer. Os talentos que Deus depositou em nós, que vai estar valendo. Perante Deus, o que você fez com aquilo que eu lhe dei? Ah, Senhor, eu comprei uma casa. Mas, não aqui, filho. A casa aqui no céu, como é que fica? A sua mansão celestial, como é que está? Não aquilo que nós podemos perder e é palpável, um dia vai se perder. Aquela casa bonitinha, queridos, você sabe que um dia vai ficar velha. Um dia vai dar um terremoto e vai derrubar, um dia vai acontecer um monte de coisa. Aquele carro bonitinho vai ficar velho. Quem não comprou o carro zero aí? Né? Não ficou velho? Você teve que pagar
para desmanchar esse carro. Pagou tão caro naquele carro, mas passou, querido, enferrujou. Passou o tempo, saiu da moda, ficou fora dos padrões para usar hoje. Então, nós corremos muito atrás de coisas do mundo e poucas coisas para Deus. Então, o propósito de Deus, o propósito hoje é você ver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Nós estamos enxergando hoje. Nossas vistas espirituais estão abertas. Então, que nós possamos entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Tá bom aqui no Japão? Será que estou agradando a Deus? Sempre eu faço essa pergunta para Deus. Senhor, será que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Será que não estou pisando a bola, não? Será que não estou ficando para trás, não? Será que não, né? Como é que está eu, Senhor? O que eu tenho que fazer para me melhorar? E pode ter certeza, nós nunca estamos perfeitos. Deus sempre vai estar mudando e transformando a nossa vida para nós aprendermos mais dele, para nós lapidar aquilo que Deus tem nos dado. Tudo bem? E vamos entender aqui, a forma de pensar define quem você é. Tudo bem? A forma de pensar define quem você é. Se você está pensando em construir algo, você vai construir porque está definindo aquilo. Tudo bem? Então, essa forma de você raciocinar é que está definindo quem você é. E Satanás, você sabe muito bem que ele gosta de trabalhar justamente na mente. Então, ele vai falar um monte de coisa que não é verdade e vai querer destruir você, que vai querer tirar você do propósito de Deus. Tudo bem? Então, vamos entender aqui. Satanás, como diz o livro, ele coloca a fortaleza na nossa mente para desviar o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tudo bem? Então, vamos entender aqui. Não é só você estar numa igreja. A igreja é um lugar gostoso, é um ambiente gostoso, o povo não fala palavrão, o povo não bebe, o povo não fuma, espero que não, né? Então, é um povo mais, né, educado. Então, é legalzinho, mas o propósito nosso está sendo cumprido. Lá fora, que nós vamos saber se nós realmente estamos cumprindo o propósito de Deus, lá fora, lá no seu serviço, no trânsito, na sua vizinhança, com quem você conversa, com quem, né? Queridos, para quem trabalha, sabe como é que funciona. Nós ficamos muito tempo fora de casa. Quem nos conhece bem mesmo é quem trabalha conosco. Né? Para quem faz Anguil, trabalha 10, 12 horas naquele ambiente. E se perguntar, trabalha algum cliente lá? Então, que vai definir é você que está trabalhando com eles. Trabalha algum homem de Deus, alguma mulher de Deus? Quem define isso? Aqueles que estão do seu lado. Isso que nós temos que entender. Então, hoje nós estamos aqui também para trazer a restauração do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Assim como Jesus trouxe a visão para esse cego Bartimeu, ele quer trazer para nós a visão do propósito de Deus para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida. Você acha que é só levantar? Obrigado, Deus, por esse dia. E para aqueles que leram o Bom Dia Espírito Santo do Benihim, fala, Bom Dia Espírito Santo. Hoje seja um dia abençoado e começa a falar com Deus. E acabou, e aí vai para trabalhar e está lá na mesmice. Não. Então, vamos entender aqui. Se Deus colocou lá naquele local de trabalho, vamos entender aqui. Uma, é para você falar dele. Você ter o testemunho de quem você era e que Deus fez na sua vida. Terceiro, quarto lugar, talvez o salário e talvez a posição sua. Isso que nós temos que entender. Então, o propósito de Deus, muitas vezes, é que nós ficamos naquele local. Muitas vezes não ganhando nada, ganhando pouca coisa. Mas que cumpramos o propósito de Deus. Amém? Mas também, Deus também pode colocar você em um lugar bom. Para que você seja a luz naquele lugar. E que tanto dinheiro, tantos poderes financeiros e tanto poder, não mude você. Não transforme você. Porque tem crente que muitas vezes, quando está por cima, começa a pisar. Você vê dentro da igreja mesmo, você próprio no ministério. Tem pessoas que, quando está lá em cima, quando começa a ser líder, já começa a pisar em todo mundo. Então, porque não entendeu o propósito de Deus. Não sabe quem eles são em Cristo. Né? Então, o meu irmão, ele é maior do que eu. Eu tenho que admirar mais do que eu. E nem olhar muito para mim. Assim que entrou o pecado, vamos entender aqui.
quando Deus perguntou para Adão, Adão, você está aí? Tal, eu tive medo, Senhor, tal. Aí o que ele falou? Você comeu do fruto? O que Adão falou? Foi essa mulher que tu me deste. Então ele olhou mais para ele, não olhou mais para o outro. Não olhou para Deus. Então se nós estamos olhando muito para nós, é que nós perdemos o propósito de Deus. Muito eu prefiro isso, eu quero isso, eu não sei o que lá mais. Então, oh meu Deus do céu. Não entendeu nada do plano de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o próximo. Terceiro, quarto lugar, nós. Amém? Se eu não satisfaço você, então eu tenho problema comigo. Tudo bem? Então, por que aconteceu isso com Bartimeu? Ele não tinha visão, porque ele não tinha propósitos, ele não sabia o propósito que Deus tinha para ele. Então, assim que ele começou a ver, enxergar o que aconteceu, ele começou a seguir a Jesus. Ele começou o quê? Nós estamos seguindo a Jesus? Ou não? Estamos seguindo homens? Seguimos a Jesus. Tudo bem? E quando Jesus passa na vida de Bartimeu, ele fica de pé. Vocês estão de pé? Recupera a visão, nós já recuperamos a visão. Volta a ter esperança. Você tem esperança? Vou falar para você. Muitas vezes, o nosso testemunho é um testemunho, porque nós mais reclamamos do que falamos as coisas boas, coisas de esperanças, queridos. Então, se nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos as pessoas mais esperançosas do mundo. Hoje não tem aquilo, mas em nome de Jesus eu vou ter. Né? Eu não consegui fazer tal coisa, mas em nome de Jesus vai conseguir. Então, é isso que nós temos que entender. Tudo bem? Então, quando nós não conhecemos o propósito, nós estamos cegos, nós não conhecemos o sentido da vida, e nós não sabemos para onde ir. Nós sabemos, nosso lar não é aqui. Tudo bem? E nós temos que construir algo no céu. Tudo bem? Então, quando Jesus chamou Bartimeu, imediatamente ele foi curado e começou a seguir, recuperou a visão, começou a seguir Jesus pelo caminho. Tudo bem? Então, nós temos que ter visão, nós temos que ter expectativa, nós temos que ter objetivo e nós temos que ter alvo. Qual o seu alvo até o final do ano? Falta 2 meses para nós terminar o ano, tudo bem? Aí nós vamos começar tudo de novo, né? Feliz ano novo, que esse ano aconteça, Tudo aquilo que nós falamos em janeiro, na virada do ano, aconteceu nesse ano? Aconteceu ou não? Aconteceu? Talvez não, porque os alvos, os propósitos não estavam certos na nossa mente. Então, vamos entender aqui, nós temos um propósito e nós temos que definir o alvo que nós queremos chegar. Até o final do ano, nós queremos chegar como o final do ano? Toda a família salva? É uma definição, é um alvo que nós podemos ter. Toda a nossa família salva? Alvo. Nós vamos batalhar em cima desse alvo. Agora, se nós não tivermos esse alvo, não tem como orar por aquilo. É isso que Deus está querendo falar para nós nesse dia. Se nós não tivermos um alvo, não tem nem como Ele operar sobre nós. Nós nem sabemos como pedir. Qual o alvo definido até o final do ano? Já passou-se 10 meses, nós estamos no mês 10. Semana que vem, já, mês 10 está indo embora. Qual o alvo até dezembro? Igual o cego, Bartimeu, ele estava à beira do caminho, mas quando ele teve encontro com Jesus, mudou. Então, que hoje nós estamos no encontro com Jesus? Sim. Então, não pode mudar o nosso alvo. Eu não tinha um alvo, Sérgio. Então, vamos acertar o alvo a partir de hoje. Qual o propósito de Deus? O Espírito Santo vai estar falando no seu coração.
A dinâmica de Deus, a dinâmica do Espírito Santo é isso. Assim que ele fala comigo, fala com você, querido. Fala com todos. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele está morando dentro de mim e dentro de você. Difícil, né, entender isso humanamente falando. Mas Ele é Deus. Então, que esse alvo possa ser definido no seu coração. Para que, até dezembro, nós possamos testemunhar aquilo que Deus fez a partir de hoje. Cura. Defina um alvo para isso. A pessoa, assim, que não tem alvo, ela não tem objetivo. Ela não tem o que pedir. Quando nós éramos crianças, nós não pedia tanta coisa para o Papai Noel, né? Não era enganado falar que era Papai Noel, não pedia tanta coisa. Até dezembro, você, em dezembro, quando chegar o Natal, eu quero tal, tal. Tudo mentira. Agora estou falando a verdade. O que nós estamos pedindo para o Papai do Céu? O que você quer pedir para o Papai do Céu? Qual o seu alvo? Para nós orarmos para isso. Para que Deus saiba o seu propósito, aquilo que Deus tem para você. Qual o seu alvo? Minha irmã, meu irmão. Qual o seu propósito? Qual o seu alvo? Até dezembro, não vou muito longe não vamos falar 10 anos não, tá? Até dezembro, dois mesinhos. Para depois no final do ano nós falar, depois daquele dia realmente Deus falou que tal para mim. Qual é o meu alvo? O que está te prendendo? O que está te segurando? O que faz um cristão ficar sem propósito? Se você for ver toda a vida de Jesus, ele tinha um propósito de morrer pela humanidade. Tudo bem? Tudo. Se você for analisar os evangelhos, certinho, ele cumpriu certinho, direitinho, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, ele cumpriu no Novo Testamento. Então ele tinha um alvo, tinha um objetivo, já era claro para ele. Nós como cristãos, principalmente de hoje, com toda essa tecnologia, com toda aquela sabedoria, tem muito conhecimento, não é pouca sabedoria, mas muito conhecimento, nós teríamos que ter alvo, que ter objetivo. Até dezembro, que nós possamos traçar. O que você quer traçar até dezembro? Eu já tenho definido toda a minha família para Jesus até dezembro. Tanto no Brasil como no Japão, de todos os países. Tem familiares de outros países, então, que todas essas famílias possam ter um encontro com Jesus. Essa é a minha oração. Isso é aquilo que eu clamo. Então, enquanto que eu não ver toda essa família realmente aos pés do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, eu não sossego. Esse é meu alvo. Esse é meu objetivo até o final do ano. E o seu objetivo? E como pastor, que toda a igreja realmente cresça. Não cresça em volume, cresça no conhecimento, na sabedoria daquilo que Deus tem para nós, que nós possamos crescer, que nós possamos ser moldados, transformados e cada dia conhecer aquilo que Deus tem para nós. Sair daquilo que nos prende, sair daquele mesmice. Sabe a mesmice? Então fica difícil quando começa a ficar a mesmice. Não é difícil, vamos entender aqui, ó. Eu estou numa idade que já os filhos casaram, tá só eu e a Rose. Então, quase sempre nós precisamos dar uma inventada, porque a vida de 30 e poucos anos junto, é complicado. Se nós não tivermos o objetivo de mudar, de ser transformado, fica um negócio muito morno, fica um negócio horrível, fica um isopor, fica um negócio horrível. Então, o nosso relacionamento com Deus é isso. Muitas vezes nós chega para Jesus e falamos umas coisas que, né, vamos entender aqui, nós estamos falando com o dono do universo, que criou o universo, e nós chegamos com um negocinho nada a ver, com, né, umas abobrinhas que não tem nada a ver. Então vamos entender aqui, nós temos que ter um relacionamento com esse Deus. Faz igual Davi, ele começou a conhecer o coração de Deus. Então tudo aquilo que ele fez, ele já sabia o coração de Deus. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia o que Deus pensava. Ele sabia como agradar a Deus. Então é isso que nós temos que entender. O que agrada a Deus? O que nós possamos fazer para agradar a Deus? O que pode ser mudado a partir de hoje até dezembro? Uma meta 2 mesinhos.
que nós realmente possamos entender que nós colocamos Deus em primeiro lugar e aquela meta foi alcançada. Estou falando Deus em primeiro lugar, mas abrange muitas coisas, tá? Tudo aquilo que é a nossa vida abrange Deus. Tudo bem? Deus levantar até o deitar, nós estamos com Deus. Então tudo isso abrange Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos dá o fôlego da vida. Estamos aqui porque Deus dá o ar que nós respiramos. Nós estamos aqui porque, eu vou falar para você, agora que eu comecei a entender mais do corpo humano, nós não somos nada, queridos. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Porque é só uma pedrinha tão pequenininha, entrar em certos lugares aqui, eu criar aqui no rim, dar uma dor insuportável, muitas vezes perde até a vida. Um negócio assim que você fala, meu Deus, né? Então só a misericórdia de Deus. Então vamos entender, nós não somos nada, nós dependemos de Deus, e por que não conhecer o pensamento de Deus a nosso respeito? Para ter o propósito de Deus. Então, como Jesus estava restaurando a visão de Bartimeu, que Ele possa restaurar os nossos propósitos, nosso alvo até dezembro, pouco tempinho, 2 meses. Ou nós chegamos perto de Deus e falamos, Deus, obrigado por esse dia tal, e vira aquela religiosidade. Nós não Deus busca nós que buscamos a Ele. É o contrário, é a comunhão, é onde eu chego até Deus, eu conheço o coração de Deus, eu sinto o pulsar do coração de Deus sobre a minha vida. Isso é ter um relacionamento com Deus. Igual, tem um vídeo que quando a mãe de uma criança faleceu, e essa criança, ela doou esse coração para um homem, aí o que aconteceu? Essa criança chorava, passava na mão de várias mulheres e essa criança continuava chorando, mas quando esse homem que tinha o coração da mãe que faleceu, pegou essa criança, a criança parou. Ela sentiu aquela alegria de estar com o coração, porque ela sentiu que o coração era da mãe. Então nós sentimos esse coração de Deus. E ver realmente aquilo que agrada a Deus. Então é isso. Todo mundo viu esse vídeo? A maioria eu acho que viu, né? Então é isso. Então é sentir o coração da mãe, do pai. O que o pai pensa a nosso respeito? Aquilo que Deus tem para nós. Os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então assim como Jesus restaurou a visão desse deficiente visual, né, o Bartimeu, que ele possa também restaurar aquilo que nós perdemos de ver a Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Abrace a Deus aí nesse momento. Dá um abraço nele. Não é o cônjuge não, Deus. Dá um abraço no Deus. Começa a abraçar a Deus nesse momento. Que você possa sentir o coração de Deus tocando em você nessa manhã. Dá um abraço assim, segura no seu ombro. Começa a abraçar a Deus. Sinta o coração de Deus. Qual o propósito? Qual o alvo até dezembro? Sinta o coração de Deus nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando no seu coração. Como nós estamos andando, caminhando nessa jornada da vida? Nós estamos na direção de Deus? Que você sinta o toque do Espírito Santo nesse momento. E sinta o coração de Deus nesse momento. Que todos os propósitos de Deus possam ser revelados para você. Eu sei que tem vários sentindo o coração aquecer. Fica tranquilo. É Deus que está falando com você. Eu creio que todos já entregaram a vida para Jesus. Todos nós estamos com a visão espiritual aberta. Nós sabemos que nós somos em Cristo. Todos nós temos Espírito Santo. E que hoje tudo aquilo que foi ministrado possa estar acontecendo na sua vida. Assim como essa mulher com fluxo de sangue foi curado. Que
você possa ser tocado também, que você possa ser curado. Assim como Bartimeu estava à beira da estrada, estava sentado à beira da estrada, não tinha propósito, não sabia o que fazer da vida dele, estava esperando uma esmola cair na mão dele para ele talvez se alimentar. Mas hoje eu sei que Deus está trazendo um propósito para você. Que esse alvo possa ser conquistado, possa ser atingido até o final desse ano. Que em dezembro nós possamos testemunhar daquilo que Ele fez na nossa vida. Nós sabemos que a nossa vitória é a vitória de Deus, é a vitória de Cristo. E que essa vitória possa estar acontecendo na minha vida e na sua vida. Que você receba o toque de Deus nesse momento.